Olá, meus alunos queridos, tia Sandra aqui de volta e hoje nós vamos ter uma aulinha de português. Nós vamos falar sobre artigo e eles têm dois tipos aqui e eu vou falar para vocês. Antes eu vou pedir para vocês deixarem o like aí para mim, um comentário, se inscreverem no canal se não forem inscritos e compartilhar as aulinhas da tia Sandra, tá bom? Vamos lá então. Ó, artigo definido determina um ser entre outros da mesma espécie, tá? Determina. Eu vou colocando aqui para vocês e vou explicar direitinho aqui nesses exemplos, nos exercícios e nas atividades, vocês vão entender direitinho, ó. São eles, ó, o, a, os, as. Singular, né? E plural. Masculino e feminino, tá? Então, o e o os são masculinos, singular e plural. A e as, feminino, singular e plural, tá bom? Olha o exemplo aqui, ó. Ela entregou para o marido a bolsa e os documentos. Está definindo quem são essas pessoas, tá? O marido, qual é o marido? A bolsa, qual é a bolsa? E os documentos, quais são os documentos, tá? Então, é como se estivesse definindo direitinho quem são as pessoas, tá bom? Se fosse o indefinido, depois eu vou colocar aqui, vocês vão ver a diferença, tá? Ó. E o artigo indefinido indica o ser sem especificá-lo entre os de sua espécie. São eles uma, uns, umas. A mesma coisa, trabalhando masculino e feminino, singular e plural. Ó, uns. Masculino, singular e plural. Uma, umas. Feminino, singular e plural. Tá bom? Olha o exemplo aqui, ó. Uma pessoa me contou que você teve um final de semana divertido. Uma pessoa me contou. Então, não está especificando que pessoa é essa. Como aqui no caso, ela entregou para o marido dela. Então, especificou. Se colocasse, ela entregou para um marido, poderia ser o marido de qualquer pessoa, né? Uma bolsa poderia ser qualquer bolsa. E uns documentos, poderia também ser qualquer documento. Então, fica uma diferença aí entre você colocar o definido e o indefinido, tá bom? Aqui no caso, ó, uma pessoa, qualquer pessoa, tá? E você que me contou que você teve um final de semana divertido. Um final de semana pode ter sido qualquer final de semana. O passado, o retrasado, um mês atrás, 2 meses atrás, não está especificando qual é, tá bom? A pessoa me contou que você teve o final de semana divertido. E aqui já estaria definindo mais ou menos qual seria a pessoa e o final de semana que foi divertido aí, tá bom? Então, fica ligado aí, nós vamos fazer alguns exercícios, algumas atividades e vocês vão ver direitinho como colocar isso de uma maneira correta. Fiquem ligados. Então, agora vamos fazer essa atividade aqui, ó, para vocês entenderem direitinho os artigos definidos, indefinidos, do jeitinho que a tia Sandra já explicou para vocês. Eu coloquei aqui novamente, né, para vocês fazerem essas atividades aqui de uma maneira muito mais fácil aí, tá bom? Ó, circule os artigos e classifique-os. Observe o modelo. Então, eu já deixei um modelo aqui para vocês, ó. Vou passar para cá, ó. O caju está delicioso. Então, nós temos o artigo, nós temos um substantivo, nós temos um adjetivo. Coloquei aulinhas aí no canal para vocês, tá? Então, ó, o que eu fiz? Eu circulei o artigo. O. Ó, os artigos aqui, ó. O, a, os, as. Artigo definido. Uma, uns, umas. Artigo indefinido. Deixei ali para vocês verem, tá? Então, ó, o caju está delicioso. Circulei o artigo. Coloquei ele aqui, o. Então, é artigo, o definido. O é masculino e não tem o S, ó. Então, ele é singular.
Tá vendo? E agora nós vamos fazer os artigos que estão nessa frase aqui. Vou passar para cá de novo, ó. Vamos lá, ó. Comprei as sacolas, o ventilador, e umas toalhas. Tá vendo, ó? As sacolas, estou definindo as sacolas. O ventilador, também estou definindo o ventilador. E umas toalhas, então pode ser qualquer toalha. É uma diferença aí entre definido e indefinido. Agora vamos classificá-los aqui. O AS. O AS é o quê? Ó, definido. Então, ó, artigo definido. É o quê? Masculino ou feminino? As. Feminino. Está no singular ou no plural? As sacolas. Plural. Porque, ó, as tem mais de uma. Plural. Quando tem o Szinho, os, as, uns, umas, plural. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. O ventilador. O. É o quê? O, ó, artigo, mesma coisa, ó. Definido. O é o quê? Masculino ou feminino? Masculino. Quem falou masculino aí está de parabéns, hein? E o está no singular ou no plural? Não tem o Szinho, tá falando de uma coisa só. Então, é singular. Reparou que nessa aulinha nós estamos trabalhando também as outras aulinhas que a tia Sandra já fez aí? É só para vocês entenderem direitinho aqui, tá? Umas toalhas, ó, artigo e eu botei um pingo aqui. Artigo indefinido, tá? Então, ó, umas artigo indefinido. Umas é feminino ou masculino? Umas feminino, umas toalhas, tá? Toalhas é uma palavra feminina, então umas toalhas, artigo feminino. E está no singular ou no plural? Umas. Está falando mais de uma toalha aí, então plural. Tá bom? Ó, então, para vocês entenderem bem, artigo definido, tá? O, a, os, as. Artigo indefinido. Uma, uns, umas, tá? É aquele que define qual é o ser da mesma espécie e aquele que não define o ser, tá bom? Então, se eu falar o homem, eu estou definindo o homem. Se eu falar um homem, pode ser qualquer um homem. E a mesma coisa, a maçã está gostosa. Estou falando qual é a maçã. Uma maçã estava gostosa. Uma maçã poderia ser qualquer maçã. Fica a dica aí para vocês. Espero ter ajudado. E deixa o like aí para a tia Sandra, tá bom? Vou voltar com essa aulinha aqui também e vou falar sobre muitas outras novidades aqui. Grande beijo no coração de vocês e até a próxima aulinha. Tchau, tchau!